Nós estamos voltando aos nossos cultos e Deus me deu uma palavra. Essa é uma palavra que, infelizmente, ela não vai ser para amaciar você. Ela não é uma palavra de muito conforto, assim. Ela vai ser uma palavra meio confrontadora. Vai confrontar o teu coração e eu espero que você receba isso da melhor maneira possível. A gente vai orar agora. Bebezinho muito lindo. A gente vai orar agora. E a gente tende a achar que essa oração inicial é uma oração de intervalo. Então, essa oração, na verdade, a gente acha que ela é só um corte. Eu vou orar aqui, eles vão cortar lá e vai aparecer quando eu falar assim, o tema de hoje. A gente acha que é uma oração de corte. Essa não é uma oração de corte. Essa é uma oração que você vai preparar o teu coração para receber a palavra. Talvez ela seja a oração mais importante no período da palavra. Porque se você não orar agora, se você não nivelar o teu coração agora, a semente vai ser jogada fora. E não vai adiantar de nada o que eu falar aqui. Essa oração é muito importante. Por isso que eu quero agora, eu quero que você feche seus olhos. Meu querido, ora com fé. Ora com fé. Pede para Deus, Deus, fala comigo hoje. Eu vou pedir mais uma coisa para você, agora eu vou pedir para que você ore em voz alta. Levanta a tua voz e ora. Levanta a tua voz e ora. Não tem medo. Não tem medo. Conversar com Deus não precisa ter medo. Levanta a tua voz e ora. Fala assim, Deus, hoje o Senhor vai falar comigo. Declara isso com a sua boca. Da boca para fora, declara isso. Declara isso através das falas. Declara, fala assim, Deus, hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Declara, coloca para fora. Você tem que colocar para fora. Senhor, fala conosco, Pai. Pai, o nosso coração está aberto para te ouvir, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa semente vai ser jogada, Pai. Nenhuma ave venha raptar essa semente, Pai. Que essa semente, Pai, não caia em um solo rochoso, Pai. Que essa semente não caia no meio de espinhos, mas que essa semente caia numa terra fértil, Pai. Prepara o nosso coração essa noite como uma terra fértil, Pai. E fala, Pai. Pai, nós amamos quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala, montanhas se movem. Quando o Senhor fala, as trevas somem. Quando o Senhor fala, a tempestade vai embora. À medida do teu falar, à medida que o Senhor fala, os nossos corações são purificados, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala em nós essa noite, no nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui dispostos a ouvir. Fala, Pai. Os teus servos estão ouvindo. Em nome de Jesus. Meu querido, o tema de hoje é o seguinte: se tornando um verdadeiro cristão. Quando a gente fala de cristão, a gente fala de uma propriedade. O que significa isso? A gente é cristão, a gente é. A gente usa o verbo ser. Por exemplo, o Gabs. O Gabs não é que seja você isso, tá, Gabs? É só um exemplo. O Gabs é feio. Então, quando a gente fala que o Gabs é feio, a gente está colocando feio como uma propriedade e atribui ao Gabs. Então, por exemplo, alguém vai chegar e vai falar assim, putz, hoje eu falei com o Gabs e falei assim, quem é o Gabs? O Gabs da Vicky? Não sei quem é. O Gabs, o feio. Ah, eu sei quem é. Porque aquela propriedade é atribuída àquele sujeito, que no caso vai ser nós, e denota uma característica de identidade. Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós atribuímos uma característica para o nosso eu. Quando você fala assim, eu sou cristão, você denota uma característica para você mesmo. Que característica é essa? O que significa ser cristão?
Meu pai sempre fala isso, ele sempre vai falar que cristão significa ser um pequeno Cristo, e essa denotativa a gente já conhece bastante. Mas eu queria ainda mais trazer um outro sentido da palavra cristão para você. O cristão, ele é um discípulo. O que é um discípulo? O discípulo, ele copia tudo aquilo que o seu mestre faz. Então, o mestre está aqui, Arthur, vem cá. Você não. Só de usar de exemplo. Então, o que o discípulo faz? Ele imita tudo aquilo que o cristão... Eu até me confundi. Ele imita tudo aquilo... Continua. Ele imita tudo aquilo que o mestre faz. Então, a cada passo... cada passo que o mestre dá, o discípulo dá. Perfeito, obrigado. Salva de palmas. Então, o discípulo, ele copia o mestre. Então, quando a gente fala que ser discípulo de Cristo é ser cristão, então, significa que quando nós somos cristãos, nós copiamos Jesus. Coloca aí a imagem 1, para ficar ainda mais claro. Esse é o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso. O Homem-Aranha da outra dimensão... Gente, é muito complexo explicar. Para quem não... Gente, assiste esse filme, é muito legal. É o melhor filme do Homem-Aranha que tem. Sem discussões. Então, o Miles, acabou de ser picado por uma aranha radioativa. Então, ele está começando a ser o Homem-Aranha. Você acabou de se converter, você está começando a ser um cristão. Esse cara aqui é o Homem-Aranha dos Homens-Aranhas, vamos dizer assim. Então, esse Homem-Aranha está ensinando o Miles Morales a ser o Homem-Aranha. Então, o que acontece? Vamos fingir o seguinte, não que seja isso mesmo, tá? Esse aqui somos nós. A gente está aprendendo ainda as coisas da vida, ainda é novo de tudo, menino novo, menina nova. E esse aqui não é, tá? Esse aqui é Jesus. O que a gente tem que fazer é copiar Jesus. Perfeito? Isso é o que o cristão faz, ele copia Jesus. E a gente vai deduzir um pouco mais, porque a gente precisa ser verdadeiros cristãos. A gente ainda não é um verdadeiro cristão, a gente precisa se tornar. Amém? A gente vai ler um texto agora, eu vou pedir para o Rodrigo não colocar na tela. Por quê? Um verdadeiro cristão tem isso aqui como base para a vida dele. Um verdadeiro cristão anda com isso aqui para todo lado. Não importa onde você está. Você está no Rio de Janeiro, você está com uma Bíblia na tua bolsa. Você foi para a faculdade, você está com uma Bíblia na tua bolsa. Porque você não sabe quando você vai precisar de uma Bíblia. Mas você precisa dela toda hora. Meu querido, se a gente não lê isso aqui, a gente não é um cristão. Se a sua leitura de Bíblia não é pelo menos a cada 3 dias na semana, é bem generoso, só 3 dias na semana, cara, você precisa ler mais a Bíblia. Ano passado foi um dos anos que eu menos li a Bíblia. Eu estou abrindo abertamente aqui com vocês, estou jogando limpo. Estou confessando um pecado meu. Foi um dos piores anos espirituais da minha vida. Isso é muito ligado que eu li pouco a Bíblia. Não adianta reclamar falando assim, minha vida está uma porcaria, Jesus não fala comigo, Deus me odeia. Se você não lê isso aqui. Isso aqui é a revelação de Jesus, isso aqui é a revelação de Deus. Tudo que você vai precisar está aqui. Você precisa andar com isso de um lado para o outro. De um lado para o outro, porque isso é a tua base, cara. A gente precisa se tornar um verdadeiro cristão. A gente precisa ler a Bíblia pelo menos, vou colocar assim, uma vez por dia. Eu comecei um plano de leitura de ler a Bíblia 365 dias, né? Então, cada dia lá tem uma Bíblia e tal, que separa alguns versículos. Gente, tem sido uma benção. Uma benção. A cada dia Deus derrama algo novo sobre mim, uma nova revelação, e a cada dia eu me aproximo mais dele. É uma benção. Gente, não é chato. Chato é não ler. Chato é viver uma vida sem ler a Bíblia. Amém? Por isso que eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia. A gente entra na primeira questão. Se você não está com a Bíblia aí, no próximo culto você vai trazer ela. Então, pega no celular, você vai dar um jeito, irmão. Eu vou pedir para o Rodrigo não colocar. Gente, a sua Bíblia muitas vezes está assim. Coloca aí a imagem para mim, Rodrigo. Para quem não sabe, esse é o Easy, do Toy Story. A história desse pinguinzinho aí fofinho,
todo cheio de poeira, é o seguinte. Ele pifou um dia, colocaram ele na prateleira e nunca mais lembraram dele. A sua Bíblia pode estar assim. Meu querido, não transforme sua Bíblia no Easy. Não deixe a sua Bíblia pegar poeira. Tá bom? Não transforme sua Bíblia no Easy. A sua Bíblia não é o Easy. Enfim, obrigado, Rodrigo. Então, abre aí. Gênesis 3, 6, 13. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para tê-la se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui ele está falando de quando Adão e Eva pecaram, tá? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando sobrava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste, e eu comi do fruto da árvore. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu o comi. Quando a gente fala desse texto, a gente pensa o seguinte: Deus criou o homem, perfeito, Deus criou o homem, Deus tinha relacionamento com o homem, com a mulher, sempre quando sobrava ali a brisa da tarde, Deus se encontrava com o homem e eles tinham um relacionamento. Um determinado dia aparece um fator, a serpente. A serpente engana a mulher come do fruto, fala assim para o homem: come também, o homem come do fruto, que não era proibido, então se estabelece uma coisa chamada pecado, que é a questão toda desse rompimento da ligação do homem e Deus. O pecado e Deus são como água e óleo, não se misturam. Então, a partir do momento que Adão e Eva estavam em pecado, separou a relação de Deus e homem. Sempre quando eu me referir a homem aqui, eu vou referir a homem como humanidade, no sentido da propriedade da palavra, tudo bem? E o pecado foi inserido na equação e foi criada uma barreira entre eles. E logo após que essa barreira é quebrada, 3 consequências são muito nítidas. E eu queria falar um pouquinho delas com vocês. Mas, Lucas, o que isso tem a ver com o tema de se tornar um verdadeiro cristão? Logo após pecarem, eles fazem 3 coisas que você já fala: um cristão não faria isso. Um cristão não é assim. Então, a gente vai discorrer um pouco dessas 3 características, tudo bem? Tudo bem? Podem me responder, gente. A primeira característica é a pureza. Logo que eles pecam, qual a primeira coisa que Adão e Eva percebem? Mas eles não percebiam antes. Por que eles não percebiam? Perfeito. Eles tinham inocência. Eles não viam maldade. Eles eram puros. Para aquilo para eles não tinha problema, porque aos olhos deles aquilo não era maldade. Só que a partir do momento que o pecado entra, a maldade é inserida. E como a gente olha isso, esses olhares de inocência hoje? Eu sei porque eu passei muito tempo na escola e eu via muitos meninos que toda vez que eu olhava para uma menina, olhava para ela como um objeto para se satisfazer. Os olhos deles não eram puros. Eles só pensavam na menina como um objeto para satisfazer os próprios sentimentos ou prazeres. E vice-versa, menina com menino. Quando nossos olhos são puros, essas coisas fogem. A maldade vai embora. Você não pensa mais em ficar com 7 garotos ou ficar com 9 meninas em uma noite. E a gente entra numa questão. Por que ficar é pecado? Quando você olha para alguém e fala assim: nossa, cara, eu quero muito ficar com ela. Nossa, cara, aquela menina ali, ó, eu vou pegar. Nossa, aquela menina ali, eu vou beijar, hein?
sabe o que você pensa dentro de você? Você só quer tomar outra pessoa para satisfazer algo dentro de você. Cara, isso não é cristão. Não tem a ver com a sua identidade de cristão isso. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, Lucas, mas a gente está conversando, a gente está entrando no relacionamento, e um dia eu ouvi uma das coisas que para mim foi assim, meu Deus do céu, não é possível isso. Aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, ah não, a gente está conversando, a gente está pensando em namorar, e a gente vai ficar para fazer um test drive. Eu olhei, eu falei, Deus é amor, eu também tenho que ser amor. Deus, eu não posso bater nele. Então já segura minha mão. Não, tô brincando, não queria bater nele, não. Ou sim. Não queria, não. Gente, se você acha que você precisa beijar alguém antes de namorar, pra ver se namora com a pessoa ou não, cara, é melhor você nem namorar. Porque seus olhos, seu coração ainda não tá no lugar certo. Amém? É uma conversa pouco pesada. Me dá um amém só em troca para... Se você estiver sendo confrontado, glória a Deus por isso. Peça para Deus te dar olhos puros. Se você vê que tudo que você vê tem malícia, cara, tudo que você vê tem uma piada implícita, uma piada de segundo olhar ou algo do tipo, cara, peça para Deus olhos puros. Não é algo que um cristão deveria ter. Se no seu meio tem muitas conversas maliciosas, cara, reveia as pessoas que você anda. Porque isso não é algo cristão. Desculpa ter que ser o chato de falar isso para você, mas alguém precisa falar. Porque quando você está num lugar santo, quando você está num lugar puro, essas conversas vão embora, essas conversas não existem. Não existem. Amém? O olhar que Deus quer que a gente tenha é o olhar de Mateus 19, 13 a 15. Depois trouxeram crianças a Jesus para que eles impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de limpar as mãos, partiu dali. Jesus coloca as crianças como uma meta. Fala assim, quem é criança atinge o reino dos céus. Por que ele fala isso? Porque a criança ela tem uma questão de pureza, de inocência. Eu lembro de uma história, a gente estava jogando futebol uns anos atrás, e, cara, eu não sei o que aconteceu, duas crianças, assim, elas começaram a tretar. Não sei, um cara deu um carrinho no outro, alguma coisa assim, as crianças começaram a tretar. E, o bagulho ficou... o bagulho ficou feio. Aí um empurrou o outro, aí o outro empurrou de volta, aí ficou... E, gente, criança tem uma voz fina, e Deus me perdoe, mas eu comecei a rachar o bico. Porque ele falava assim, e aí, tio, o que você tá fazendo, mano? Aí eu comecei a rachar o bico, e Deus me perdoe por não separar a discussão das crianças, mas eu achei muito engraçado. E as crianças começaram a tretar, aí quando a gente viu que ia ser um bagulho mais sério, eu e meu amigo, a gente separou, falou assim, não, calma aí. E, gente, eles tretaram feio assim, e 30 minutos depois eles estavam brincando de novo, como se fossem os melhores amigos do mundo. Porque a criança não carrega mágoa. A criança não carrega rancor. A criança é pura. Deu algum problema com alguém? Vai ter uma... Gente, é normal ter discussão na vida. A gente é ser humano, uma hora a gente vai divergir de ideias, alguma coisa do tipo, é normal ter discussão. Mas a questão é, eu não posso guardar rancor de ninguém. E a gente entra numa questão muito forte. A palavra ranço não existe no dicionário cristão. Cara, um dia eu vi uma pessoa vindo na galera com a camiseta assim, escrita ranço. Aí eu falei assim, Deus, não me permite que eu tenha ranço dessa pessoa. Ranço não está em discussão, não é uma palavra do vocabulário cristão. Só vai se tornar uma palavra que você vai usar quando for para falar assim, ranço não é de Deus. Você não pode guardar mágoa de outras pessoas. Você tem que ser rápido para perdoar. Você tem que ser como uma criança. Vai discutir, vai ter uma troca de ideias, ele de áreas meio diferentes, você vai discutir. Mas depois, cara, a gente é amigo, eu amo você, você é meu irmão, você é minha irmã.
acabou a discussão. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos seguir o jogo. Seja puro e inocente como uma criança. Com olhares puros, coração puro. E coração rápido para perdoar. Amém? A segunda característica. Então, a gente já entendeu que a inocência é uma característica do cristão. A gente se torna verdadeiros cristãos quando a gente é inocente, quando a gente não tem malícia e quando a gente é rápido para perdoar como uma criança. A segunda característica notada após a queda do Éden, a língua. A segunda frase que Adão fala, e eu quero que você olhe aí em Gênesis, de novo. Gênesis 3:12. Olha o que Adão diz. Vamos botar no 11 só para ver a pergunta de Deus. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E Adão diz, foi a mulher que tu me deste. Se a gente parar para pensar nessa frase, existiam duas pessoas, ou uma pessoa e um Deus, que Adão conhecia. Ele culpa os dois na mesma frase. Ele culpa todas as pessoas que ele conhecia na mesma frase. E Adão não assume sua responsabilidade. Ele que escolheu comer do fruto. A mulher falou assim, eu comi do fruto, você quer? Ele falou assim, eu quero. A decisão é dele, não é culpa da mulher. A mulher ofereceu, tudo bem que aí está errado, mas os dois estão errados e vice-versa. A nossa língua revela o que tem no nosso coração. Mateus 12:33, não precisa abrir. Eu abro aqui rapidinho, tá bom? Considerem, uma árvore boa dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Aí Jesus fala, e Jesus está pistola. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira boas coisas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Você quer saber quem alguém é? Vou dar um exemplo. Conheci um cara aqui na hora. Eu conheci o Gui, não que eu tenha conhecido ele agora. Eu vou sentar para conversar com o Gui. Se a gente começar a conversar, a gente ficar conversando por 5 horas seguidas, eu vou entender o que está dentro do coração dele. Eu vou entender do que ele gosta, eu vou entender do que... Porque ele vai começar a puxar assunto e eu vou começando a entender mais dele. Então, por exemplo, eu sou um cara que ama futebol. Eu realmente amo, mas eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara que ama futebol, acompanha a Liga da Arábia Saudita, na Série D da Arábia Saudita, sei os 11 jogadores da Coreia do Sul na Copa de 1970, sei tudo. Cara, quais assuntos vai ter na minha roda de conversa? Futebol. Porque eu amo, eu consumo, é aquilo que eu tô vendo toda hora, então uma hora eu vou falar assim, futebol. E quando a pessoa fala assim, pô, você viu o Coringão? Aí você, finalmente alguém falou de futebol. Porque você espera que as pessoas falem, porque aquilo está cheio no seu coração, você consome aquilo toda hora. Então, como a gente sabe do que está cheio no nosso coração? Todo mundo aqui lembra de quando Vai Dar Namoro explodiu, com o Casemiro assistindo as lives do Vai Dar Namoro. Gente, era incrível. Cavalo, tudo mais. Ui. Gente, porque toda hora era quase instintivo. Você falava qualquer coisa, as pessoas, cavalo. Até saiu ruim aqui. Qualquer pessoa que você fala, ui. Gente, tá ruim aqui. Desculpa, gente, eu tô nervoso e minha voz sai trêmula, tá? Vocês me perdoam? Quem falou não aí? Não foi você não, né, meu filho? Tô brincando. Por quê? Porque a gente consumia aquilo toda hora. Toda hora você estava lá comendo, lá, e você assistia, colocava lá. Casemiro reagindo a Vai Dar Namoro. Cara do skate traz uma candidata inesperada. Você consumia aquilo toda hora e era padrão para você. Você falava assim, qualquer pessoa... Gente, a gente chegando aqui na galera, eu lembro disso com todas as minhas memórias possíveis. GT de julho, que foi a festa. Gente, todo mundo falava. Você chegava qualquer coisa, você falava assim, cavalo, a pessoa... Por quê? Porque aquilo que o seu coração está cheio, você vai falar. Aí a gente entra na frase que eu quero destacar. Você fala daquilo que você consome.
Você fala daquilo que você vê, você fala daquilo que você ouve, você é quase instintivo para você. Só que a gente entra numa questão muito forte. O que eu estou consumindo? Aí a gente entra em outra pergunta muito forte. De quanto de Deus eu falo? Porque se eu não estou falando de Deus, é porque eu não consumo nada relacionado a Deus, a Jesus. Meu querido, não é que seja, vamos deixar bem claro, não é que seja pecado assistir Vai Dar Namoro. Mas quando a gente se torna qualquer coisa, série, filme, música, mais importante que Jesus, a gente entra num ponto. Não. Porque Jesus tem que ser o principal. Não é que seja errado falar sobre futebol, não é. Se você sentar ali comigo no Galera's Burger, me pagar uma batata e falar assim, e o Palmeiras? Cara, 3 horas falando. Mas a questão é, de quanto Jesus está em nossas conversas. Você senta numa mesa depois do Galera's Burger ali e fala assim, cara, Deus me deu uma palavra essa semana. Cara, eu tenho um testemunho para falar. Isso flui dentro do seu coração? Isso flui dentro do nosso coração? Gente, isso é testemunho meu. Eu não falava. Até que um dia eu sentei numa mesa com algumas pessoas e elas começaram a falar de Jesus e aquilo começou a encher no meu coração. Aí eu falei assim, eu quero sentar nessa mesa aqui para sempre. Cuidado com aquilo que você consome. Não é errado consumir outras coisas, mas, cara, você precisa ouvir pregação. Você precisa ouvir música. Se a gente entrar na nossa lista de YouTube, das 20 últimas reproduções, quantas vão ser uma palavra? Quantas vão ser uma música? E você que é do Ministério de Louvor, não é uma música que você colocou para ensaiar. É uma música que você colocou para adorar a Deus. Quantas coisas vão ter lá destinadas a Deus? Não é que seja errado você consumir outras coisas, mas Deus precisa ser o principal. Ele precisa estar no meio. Sempre, sempre. Ele precisa estar no meio sempre. E, outra coisa que eu esqueci de falar, é importante. Quando a gente, há um tempo atrás, eu sentava em algumas mesas e quando as pessoas começavam a falar de Jesus, eu falava assim, esse papo crente, de novo. E eu quero te falar uma coisa, se você faz isso, cara, isso é papo de fracassado. Fracassado mesmo. E não é para te ofender nem nada, porque eu já fui assim, e eu sei como é. Infelizmente eu sei como é. É um papo de, por exemplo, assim, ele veio com o assunto crente, ele vai vir com uma rodinha para tocar um violão. Eu pensava assim, eu estou falando por mim, tá, gente? Eu não estou falando por ninguém, eu estou falando por mim, experiência minha. Eu pensava assim, sabe por quê? Porque minha vida não estava boa com Deus. Aí eu colocava a culpa nas outras pessoas, falava assim, vem esse papo crente chato de novo. Que tóxico. Eu pensava nisso porque meu relacionamento não estava bom. Cara, eu peço que você não pense assim, mas se você está pensando assim, reveja seu relacionamento com Deus. Porque eu sei como era difícil. Não se sinta ofendido. Em Mateus 13:53, Jesus volta para a sua terra natal. E ele vai falar assim, quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E sentiram-se ofendidos por Jesus. A gente se sente ofendido quando a gente olha uma outra pessoa com um relacionamento tão bom com Deus e fala assim, a gente fala da boca para fora, fala assim, esse cara com papo crente de novo. Mas dentro do nosso coração, na verdade, a gente sente inveja, porque a gente queria estar como essas pessoas. E o que eu vou falar para você aqui, não sinta inveja. Mas fale assim, cara, como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque eu quero o que você tem. Quando aqui ele fala, sentiram-se ofendidos por Jesus, na palavra original fala assim, colocaram uma armadilha na frente.
Então, é basicamente o seguinte. Ele fala assim, sentindo-se ofendidos por Jesus. Na verdade, eles colocaram uma armadilha na frente para não chegar a Jesus. A gente já viu muito filme e série que o cara vai fazer alguma coisa e coloca uma armadilha, ele cai na própria armadilha, aquilo pega ele e fala assim... Sabe qual é a primeira relação que a gente olha e fala? A gente fala assim, meu, que moleque burro. Não coloque armadilhas na sua frente. Não aprenda a bater na cabeça, mas aprenda olhando os outros bater na cabeça. No caso, fui eu que bati a cabeça e senti inveja e me senti ofendido. Aprenda com a minha vida, para que você não passe pela mesma coisa. Amém? Eu estou sendo bem vulnerável com vocês, tá, gente? Expondo muita coisa que eu fiz de errado no meu coração. Tá bom, repete aí comigo. Em 2023, eu vou controlar a minha língua. Perfeito. Abre em Tiago 3, 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo. Aqui ele está falando claramente que o falar, muitas vezes, é um problema muito grande. Vamos avançar um pouquinho mais para o 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido dominadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A língua é um mal que ela está em tudo. A nossa comunicação está em tudo. Então, com a língua, a gente pode começar uma guerra. Eu converso lá, e o presidente dos Estados Unidos e da Rússia tretam, um fala mal do outro, um fala assim, você é fedido, você é feio. Eles tretam e acontece uma guerra mundial. Tudo pelo falar, pela língua, pela comunicação. E a gente entra no ponto. Todo lugar onde a gente tem gente, vai dar um probleminha ali, um probleminha aqui. Isso é normal. Agora, o que a gente não pode ter o direito como cristãos é falar mal das pessoas. Porque acontece um desentendimento, por exemplo, deu desentendimento comigo e a Mafê. Desculpa ter que usar você de exemplo. E eu me desentendo com a Mafê, aí eu vou lá e falo assim, a Mafê é muito chata. Aí eu vou lá pro Lucas e falo assim, meu, a Mafê é mó chata, cara. Aí depois que eu vou lá pro Lucas, eu chego lá pro Marcelo e falo assim, pô, Marcelo, a Mafê é mó chata. Aí depois de uns 3 meses, todo mundo odeia a Mafê e ela não sabe por quê, tadinha. Isso vai se espalhando como um vírus, como uma coisa tóxica. Nós, como cristãos, não temos o direito de falar mal das pessoas. Eu me desentendi com a Mafê, eu não vou jogar minha dor e colocar no Lucas, eu vou pegar minha dor e colocar no Marcelo. Eu vou conversar com a Mafê e falar assim, Mafê, eu não gostei do que aquilo que você falou comigo. E a gente vai conversar como pessoas maduras. Não como crianças mimadas, qualquer coisa que deu em mim, a Mafê é chata. Eu vou espalhando aquilo como um vírus só para lascar a vida da Mafê. A gente não pode ser cristãos assim. Não tem como. Não combina a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Deu um problema com alguém? Vai, conversa com a pessoa. Meu, ainda assim, tá difícil, chama alguém mais experiente. Chama a Aline. Fala assim, Aline, deu um problema ali com a Mafê, você pode me ajudar e tal. Ah, mas eu chamei a Aline e deu tudo errado. Fala assim, não tem problema. Mafê, eu peço desculpa pelo aquilo que eu fiz, tudo mais. Eu espero que um dia você possa me perdoar, tudo bem, eu te amo mesmo assim. Se você não quer me perdoar, tudo bem. Aí vai ser um problema seu. Mas eu te amo do mesmo jeito. E acabou aqui. Encerrou aqui a discussão. Constranger com amor, não com raiva. A gente tem tendência, em qualquer discussão, chegar discutindo bravo, irritado e subir o tom de voz. Vamos falar com amor, com graça. Um cristão é assim, um cristão fala com graça. Beleza, a gente vai para a última característica perdida no jardim, que Deus quer restaurar.
intimidade. Vamos me segurar para não chorar. Antes, de Adão e Eva pecarem, Deus descia todo dia no jardim e conversava com eles. Aí ele falava assim, Adão, qual o nome daquele animal ali, você acha? Aí vamos colocar assim, é uma vaca. Fala assim, peixe? Peixe não tem cara de peixe. Avestruz? Ornitorrinco? Não, nada a ver isso aí. É uma vaca e tal. É uma vaca, vai ser vaca. Eu só estou dando um exemplo para vocês de como era a relação de Deus e homem. Havia intimidade. Havia proximidade. Havia comunhão. O que acontece quando o pecado é colocado na equação? Rompe. Abre. Deus e homem não estão mais conectados. Então, meus queridos, Deus manda Jesus. Jesus veio para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Jesus veio para fazer o que ninguém poderia fazer. Restaurar a ponte, minha até Deus. Por isso que nós falamos, Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é a ponte para Deus. Jesus veio para restaurar a nossa intimidade com Ele. E, meu querido, não há nada melhor do que ser íntimo de Deus. Nada. Eu já provei muita coisa na minha vida, mas nada se equipara a chegar numa noite, tá desesperado, tá chorando, sentindo falta, sentindo sozinho, sentindo falta de amigos do seu lado, e sentir o abraço de Deus. Cara, não há nada melhor que isso. Nada. Hoje eu quero fazer um convite para você. Cara, se você precisa consertar seu relacionamento com Deus de alguma maneira, se você precisa se aproximar de Deus de alguma maneira, eu vou pedir para que você venha aqui na frente. Hoje Deus quer restaurar aquilo que foi perdido no jardim. Aquela intimidade, aquele abraço. E quando a gente fala de jardim, pode ser alguma ação que você fez durante esse tempo, que te distanciou de Deus. Hoje Deus quer restaurar isso. Hoje Deus fala assim, filho, volta para casa. Vem restaurando, Jesus. Vem colocando as coisas no lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, cria intimidade, Pai, cria laços, Pai, no nome de Jesus. Restaura, Pai. Aprofunda no teu relacionamento, Pai. Aprofunda a intimidade, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.